Fala galera, vamos analisar mais 5 jogos para amanhã, dia 28 de dezembro, quinta-feira. Vamos começar, são 5 análises. Pela primeira divisão da Inglaterra, o Crystal Palace contra o Arsenal. O Crystal Palace é o 16º, o Arsenal o 6º colocado. Em casa, são 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Bastante irregular o time do Crystal Palace em casa. Ganhou 12 pontos dos 27 que disputou, menos da metade dos pontos conquistados em casa. Fez 12 gols, uma média de quase um gol e meio marcado, com mais de um gol e meio sofrido em casa, o time do Crystal Palace, não é à toa que está na 16ª posição. Contra um Arsenal que também não é grande coisa, jogando fora de casa, são 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, aproveitou só um terço dos pontos que disputou, 9 pontos de 27, marca um gol só de média e sofre quase um gol e meio. Se você quiser apostar em gols para esse jogo, é complicado. Os 3 últimos confrontos foi um 3-0, né, um jogo acima de 2,5, não ambas marcando. O penúltimo foi 2-0. O primeiro foi 3-0 para o Crystal Palace. O segundo jogo foi 2-0 para o Arsenal, um jogo abaixo de 2,5. E o terceiro jogo foi um jogo abaixo de 2,5, com ambas marcando, uma vitória para cada lado e um empate nos últimos 3 jogos. Tá pagando 1,83 o Arsenal ganhando fora de casa. Ele tem ganhado 33% das partidas que tem disputado com essa cotação. Mesmo jogando com o Wilshere, com o Welbeck, com o Ozil, com o Lacazette, eu não consigo confiar nesse time do Arsene Wenger. Eu vou de acima de 1,5 para esse jogo, cercando um ambas marcam, cercando um 2-0, um possível 2-0. Ou então, vitória fora do Arsenal, tá pagando muito bem, 1,83, mas vale a pena cercar esse jogo. O segundo jogo é pela Copa da Turquia, o Besiktas contra o Osmanspor. O Besiktas aqui a gente está comparando os dados do campeonato, os dois disputam a mesma divisão, a primeira divisão da Turquia, eu estou comparando os dados dos dois, mas o jogo é de Copa. O Besiktas é o quarto, o Osmanspor é o 14º. Jogando em casa, o Besiktas tem 5 vitórias, 3 empates, não perde em casa o Besiktas, aproveitou 18 pontos dos 24 que disputou, mais de 3/4 dos pontos disputados. Fez 17 gols, uma média de mais de 2 gols marcados, sofre menos de um gol de média. Contra o Osmanspor, que não ganhou de ninguém fora de casa, empatou só uma vez e perdeu 7. Conseguiu 1 ponto dos 24 que disputou a campanha do Osmanspor no campeonato. Fez um gol de média por jogo fora de casa, mas sofre quase 3. Nos 6 últimos jogos frente a frente foram os Besiktas e um empate, não perdeu. Em todos os 10, conta também com o Osmanspor jogando em casa, são mais 2 gols e meio. Os 2 últimos confrontos desse ano, em 2017, foi 5-1, 4-0. A vitória do Besiktas em casa está pagando pouco. Eu vou de handicap, o Besiktas tendo que ganhar de 2 gols de diferença, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar 4-1 placar para esse jogo. Eu cravei placar pro primeiro jogo, 1-2 cravei, né? O Arsenal ganhando 2-1 fora de casa. Pela Arábia Saudita, o Al-Ahly contra o Al-Hilal. O Al-Ahly é o 12º, o Al-Hilal é o 2º. O Al-Ahly jogando em casa são 2 vitórias, 3 empates, perdeu 3 vezes. 9 pontos dos 24, um pouquinho mais de 30% de aproveitamento dos pontos. Marcou um gol de média, sofre mais de um gol e meio de média contra um Al-Hilal que aproveitou 11 pontos dos 18 que disputou, perdeu só uma vez fora de casa, marca quase 2 gols por jogo, sofre só um pouquinho mais de um gol por jogo. Nos últimos confrontos entre as equipes, 6 dos últimos 8 jogos foram abaixo de 2,5 gols. O Al-Ahly nos últimos jogos dele, nos últimos 5 jogos, não frente a frente, tá galera? Nos últimos jogos do campeonato, ele tem uma vitória só nos últimos 5 jogos e o Al-Hilal tem uma derrota só nos últimos 5 jogos. O Al-Hilal está num melhor momento, num excelente momento, perto do Al-Ahly. Fora está pagando 1,30. O Al-Hilal tem ganho 78% das vezes que tem jogado com essa odd. Eu vou de Al-Hilal ganhando fora. O Al-Hilal marca mais gols do que o Al-Ahly faz. Eu vou, por estatística, o Al-Hilal ganhando fora de casa. Ou então um jogo abaixo de 3,5. Eu vou cravar 1-2, 2-1 Al-Hilal ganhando esse jogo pela primeira divisão da Arábia Saudita. Quarto jogo, Palermo contra o Salernitana pela segunda divisão da Itália. O Palermo é o líder, o Salernitana é o 11º. O Palermo em casa aproveitou 18 pontos dos 30 que disputou. São 5 vitórias, 3 empates, perdeu só 2 vezes. Marcou 12 gols, marca poucos gols, mas também ele marca poucos gols e sofre gol todo jogo. O Palermo também, não é irregular o Palermo jogando em casa. O Salernitana são 3 vitórias, 4 empates, perdeu 3 vezes fora de casa, aproveitou só 13 pontos dos 30 que disputou, fez 15 gols, sofreu 15 gols, é um jogo de ataque e defesa muito parecidos.
Ataque que faz pouco gol, defesa que toma pouco gol, um ataque que faz muito gol, com defesa que toma muito gol. O Palermo vem de 3 vitórias e 2 empates, está num momento bom na Série B italiana. E o Salernitana tem 3 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 5 jogos. Frente, nos últimos 14 jogos entre eles, 2 vitórias do Palermo, 5 vitórias do Salernitana e 7 empates. Em 7 dos últimos 7 jogos, acima de 2,5. O Palermo em casa está pagando 1,64. É favorito para o jogo, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou de 2-1 para o Palermo nesse jogo pela segunda divisão italiana. E para finalizar os nossos palpites, eita, eu nem botei bilhete, eu vou botar o bilhete daqui a pouco, vou fazer um vídeo só com os bilhetes, já estão separados. Pela segunda divisão da Arábia Saudita, o Al-Adalá em casa aproveitou 7 pontos dos 12 que disputou, são 2 vitórias, um empate, só uma derrota. Fez 5 gols, sofreu 5 gols, contra um Al-Jabil que ganhou uma vez só e perdeu 3, jogando fora de casa, aproveitou só um quarto dos pontos que disputou. Fez 6 gols, sofreu 8, faz muitos gols e sofre muitos gols o Al-Jabil jogando fora de casa. O Al-Adalá são 6 jogos jogando fora de casa, porque em casa ele fez 5 gols e sofreu 5. Em 6 jogos fora de casa ele marcou 13 gols, ele marcou quase 3 vezes os gols jogando fora de casa o Al-Adalá. Mas ele não está jogando fora de casa nesse jogo, mas é um bom ataque. Eu vou de vitória do Al-Adalá em casa, ou então um jogo acima de 2,5 pela quantidade de gols que faz o ataque do Al-Adalá. Eu vou cravar 3-1 esse jogo. Galera, são essas as 5 análises para hoje. Se vocês gostaram, curte aí, se inscreve, tem vídeo todo dia. Deixa sugestão, comentário, palpite, crítica, reclamação. Beleza? Abraço, boa sorte para nós.